Para facilitar a vida do investidor previdenciário, principalmente do iniciante, a equipe do Ações Garantem o Futuro desenvolveu o Checklist AGF, um método simples que busca te ajudar na sua tomada de decisão e que contribui para reduzir boa parte dos erros que os investidores acabam cometendo. A gente acredita que se você fizer o beabá no mercado de capitais, você já vai estar à frente da maioria dos investidores. Afinal, a maioria deles não terá a disciplina, nem a paciência, nem os ensinamentos que você teve até chegar a esse ponto. Em algum momento desse tema, vamos trazer alguns números de dados passados. No entanto, devemos lembrar que nenhum analista, por melhor que ele seja, vai conseguir de uma forma precisa determinar um preço teto para uma ação, já que esse preço é subjetivo e passa por premissas também subjetivas. É por isso que vamos ensinar você a ficar confortável com as suas próprias premissas. Afinal, no fim do dia, é você quem vai carregar as suas ações e não os analistas ou as casas de research. Devemos lembrar que as empresas são formadas por colaboradores, ativos tangíveis e intangíveis, produtos e outros fatores que por muitas vezes temos dificuldades para atribuir um valor a eles. Por conta disso, recomendamos o máximo de leitura possível sobre os setores e as empresas, para assim aprofundar esse entendimento e formar uma percepção da qualidade ou não desses fatores para cada empresa. Nos sites de RI de cada companhia listada, você vai encontrar informação farta e detalhada sobre suas atividades, históricos de dividendo, nível de endividamento, base acionária, entre outros. Então vamos lá. De uma forma prática, como avaliamos se a decisão de comprar uma determinada ação a um determinado nível de preço faz sentido? Podemos pensar em uma abordagem bem simplificada. Utilizando essa abordagem, você já reduziria drasticamente o risco de tomar uma decisão errada. Podemos pensar nesse processo como se fosse um funil. As empresas do universo inteiro da bolsa vão entrando nesse funil e, à medida que atendem os critérios estabelecidos, vão descendo. As que não atendem automaticamente saem e são eliminadas. Assim, as que passam pelos critérios definidos no funil acabam sendo boas alternativas de investimento. É claro que elas merecerão uma análise mais aprofundada, mas seguindo esse processo é quase que garantido que você não cometerá erros graves. Da maior parte para a menor parte do funil, os critérios principais a serem observados são: 1. Setores perenes e com barreiras de entrada. Como já falamos anteriormente, um setor é considerado perene quando esse é essencial à economia. Seria praticamente impossível qualquer tipo de atividade econômica sem energia elétrica ou outros serviços básicos como água, esgoto, telecomunicações. Grande parte das empresas desses setores apresenta historicamente alta resiliência em seus resultados, além de já gerarem distribuição de lucros com regularidade para os seus acionistas. Empresas de setores tão previsíveis, como é o caso do setor de transmissão de energia, podem se endividar com uma certa segurança, a custos bastante atrativos. Essas dívidas são altamente administráveis e contribuem para a empresa fortalecer a sua geração de lucros através do investimento em projetos de alto retorno. Assim, essas empresas tendem a crescer com investimentos elevados e dívidas de longuíssimo prazo. E o resultado disso é que essas empresas acabam conseguindo distribuir boa parte dos seus lucros de uma forma periódica e constante. Por conta de todas essas características, empresas inseridas nesses setores costumam navegar tranquilas em momentos de tempestades no mercado de capitais. Isso faz delas grandes candidatas a serem incorporadas nas carteiras previdenciárias. Outro fator a se considerar dentro de uma análise setorial é se o setor em questão possui elevadas barreiras de entrada. Essas barreiras são os fatores que tornam mais difícil a uma organização passar a atuar num determinado segmento ou mercado. Quanto mais altas elas forem, mais lucrativo será o negócio. Afinal, haverá poucos concorrentes atuando em um mesmo mercado relativamente protegido. A proteção pode ser configurada por tecnologias, logística, acesso a matérias-primas, acesso a capital, licenças ambientais, etc. Esses fatores elevam as empresas atuantes no setor a um nível superior e dificultam o acesso repentino de novos concorrentes. Podemos dar um exemplo prático de barreira de entrada com a BB Seguridade. A empresa é o braço de seguros do Banco do Brasil e ninguém pode oferecer os produtos em todas as agências do banco em território nacional sem que haja um contrato pré-estabelecido. Esse contrato, que vai até o ano de 2033, foi firmado justamente com a BB Seguridade. Isso garante à empresa uma grande estabilidade no negócio, além de um canal de distribuição com enorme capilaridade e produtos de altíssimas margens. Assim, caso a empresa que você está analisando atue em um setor que atenda esses critérios, você já pode passar ao próximo passo da análise, ou descer mais um nível no funil. Caso contrário, esqueça essa empresa e parta para outra de um setor mais atrativo. 2. Controlador confiável. Como falamos nos módulos anteriores, o controlador é aquele que possui maior influência sobre a tomada de decisões na empresa que ele controla. Ele pode ser pessoa física ou jurídica, tomando decisões de forma individual ou em grupo e,
dependendo de sua forma de atuação, pode contribuir com o negócio ou comprometer o seu futuro. É muito importante que você conheça a fundo o controlador da empresa que você vai escolher investir. Afinal, você não vai querer se tornar sócio de uma empresa que tem um controlador pouco idôneo ou com uma reputação duvidosa. É claro que existem dispositivos legais, como a lei das SAs, que foram criados com o objetivo de mitigar eventuais abusos de poder por parte dos controladores. O respeito a esses procedimentos garante um controle mais eficiente de forma que não prejudique nem a companhia, nem os acionistas minoritários. Mas mesmo com essa proteção legal, é sempre bom ter o pé atrás. Muitos acionistas só se lembram de buscar mais informações sobre o controlador quando esses abusam de seu poder e aí já é muito tarde. Assim, se você identificou o controlador de uma empresa e gostou do que viu, já pode descer mais um nível no funil. Caso isso não tenha acontecido, descarte essa empresa e busque outras que atendam o critério do controlador confiável, que é extremamente importante. 3. Histórico de distribuição de dividendos e yield. Atuando em um setor atrativo e protegido e com um controlador confiável, é hora então de olhar para os dividendos da empresa, o último critério do checklist AGF. Esse é o último passo dessa fórmula simples para te ajudar a escolher uma boa ação e evitar assim que você cometa grandes erros. Uma empresa geralmente paga bons dividendos quando já conquistou uma certa maturidade em seus negócios e não necessita de mais capital próprio para crescer. E é claro, gera lucros de uma forma recorrente. Em alguns casos, ela não consegue enxergar melhores oportunidades para empregar esse excedente de caixa que ela gera. E por isso, ela devolve a seus acionistas na forma de proventos. Para definir um valor de yield aceitável com o qual você possa dormir tranquilo, vamos usar a regra simples criada por Luiz Barsi. Ele usa a regra dos 6% de retorno líquido anual em dividendos para definir um bom investimento previdenciário. Vamos pegar um exemplo fictício de uma empresa que pagou R$10 nos últimos 10 anos em forma de dividendos. Essa determinada empresa, portanto, pagou em média R$1 por ano aos acionistas. O valor máximo aceitável na compra desse ativo seria de R$16,66. Você chega a esse valor simplesmente dividindo o valor do provento, ou R$1, pela taxa de 6%, ou 0,06. Simples assim. No caso de empresas que atuam em setores perenes e com histórico de distribuição de resultados e de crescimento ao longo dos anos, poderíamos até avaliar períodos menores de tempo. Em um exemplo real, podemos olhar o caso da Engie, empresa do setor de energia, e avaliar os seus últimos 5 anos em distribuições. A empresa distribuiu, em média, nos últimos 5 anos, um total de aproximadamente R$ 2,30 ao ano por ação. Levando isso em conta, um valor aceitável a pagar com certa margem de segurança para a compra dessas ações seria de R$ 38,33. Caso você consiga trazer essa ação para sua carteira e ainda comprá-la perto de um momento de um dividendo inteligente, você poderia receber ainda mais que os 6% ao ano, caso comprasse a um preço de entrada menor que o definido. Lembrando que isso não é uma recomendação de compra, é apenas um exercício ilustrativo para mostrar como funciona na prática a compra de ações considerando um preço teto baseado no yield. Isso fará com que você adquira sempre boas empresas com uma boa margem de segurança. Uma vez que a ação da empresa analisada apresente um yield igual ou superior aos 6% líquidos anuais, isso quer dizer que ela atende os principais critérios do checklist AGF. Nesse caso, ela poderia ser uma boa candidata a compor sua carteira previdenciária. Se mais de uma empresa chegar até aqui, alguns critérios de desempate podem ser usados, como o percentual do yield ou a proximidade ao momento do dividendo inteligente. Caso ela tenha passado nos 2 primeiros critérios, mas não no terceiro, não descarte essa empresa. Mantenha ela no seu radar, pois mais cedo ou mais tarde pode ser que o yield atrativo apareça, seja pelo aumento nos valores dos dividendos ou por uma queda na sua cotação. O AGF é extremamente conservador no que se refere às premissas para a compra de ações. A gente acredita que todas as empresas podem, em algum momento, vão apresentar boas oportunidades de compra. Isso te dará a oportunidade de se posicionar em ótimos setores com bons históricos de resultados, garantindo assim o seu futuro através dos dividendos. Usando o checklist AGF, você já está na frente da maioria dos investidores, pois saberá o que não fazer no mercado de capitais. Ao longo do tempo, você vai criando seu próprio checklist, se aprofundando em outros critérios que também considera importante. Fazendo isso ao longo do tempo, você garante a sua própria perenidade, além de criar uma carteira resiliente com uma geração de renda cada vez mais robusta.